Boa tarde, estamos iniciando mais um programa Sua Versão, transmitido pela Elo TV, a TV mais próxima de você. E hoje temos um convidado mais que especial, o vereador Jimmy, que está vereador, mas também é empresário. Ele vai contar tudo sobre a sua trajetória e, claro, você não pode perder. Fique aqui com a gente que a gente já volta. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. É com imensa honra que eu recebo o vereador Jimmy. Ele vai contar tudo agora para você que está nos assistindo e participe do chat, que daqui a pouco eu vou ler tudo. Ele vai contar sobre sua trajetória no seu primeiro mandato nessa cidade tão especial quanto é Barueri. Boa tarde, doutor. Eu estou chamando de doutor, mas a gente já combinou que é você. Verdade. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. E estamos aqui todos ouvidos para conhecer toda a sua história. Eu que agradeço imensamente aí o seu convite, você ter aberto as portas aí do seu podcast. E queria agradecer primeiramente a Deus por esse momento, a você e a esse público que nos assiste aí, que eu tenho certeza que só vem aumentando aí com a tua capacidade e as suas técnicas aí de podcast. Estou aprendendo uma nova habilidade, né, Jimmy? Nós queremos saber como que começou a sua trajetória de vida, Jimmy. Conta um pouquinho para nós e para quem está nos assistindo, um pouquinho de você. Como começou o início da sua vida? Conta tudo para nós. Legal, Vanessa. Eu tenho, assim, a minha história de vida, eu tenho muito orgulho da minha história de vida, eu não tenho nem um pouco de vergonha de tudo que eu vivi, e se fosse preciso para chegar onde eu estou hoje, eu passaria por tudo novamente. Eu sou filho de nordestinos, morei muito tempo lá no Nordeste, e em 1976, eu tinha 7 anos de idade, meus pais moravam aqui em São Paulo, e o meu pai pegou e separou da minha mãe. E naquela época, a lei de pensão alimentícia, ela não era tão rigorosa e o judiciário não fazia valer como faz hoje. Sim. Então o homem simplesmente ele virava as costas, saía e deixava ali a mulher com os filhos, a pessoa não tinha acesso a um judiciário, não tinha acesso a um bom advogado, e minha mãe ficou comigo, com 7 anos de idade, mais velho, e com 2 irmãs, mais nova que eu. E nós fomos morar em uma comunidade que tinha um banheiro para 18 famílias. Uau. Não era um banheiro para 18 pessoas, um banheiro que 18 famílias usavam. E eu me lembro muito bem de um cano saindo da parede, ali era o nosso chuveiro, porque cada vez que se colocava um chuveiro, ou alguém furtava ou queimava, porque todo mundo Sim. usando simultaneamente. E a minha mãe ela foi trabalhar como camareira no hotel. Então ela deixava eu e as minhas irmãs sozinhos. Ela falava, olha, os vizinhos olham vocês. Hoje eu entendo que é Deus que olhava, sempre olhou e continua olhando por nós. E nós ficávamos ali sozinhos e minha mãe trabalhava de camareira em um hotel. E nessa época, o auge era a Jovem Guarda, aqueles cantores famosos. Sim. Vanderlei Cardoso, Ângelo Máximo, Gerry Adriane. A Jovem Guarda, ela estava estourada. E fumar era status. Ninguém Sim. sabia dos malefícios que o cigarro trazia. E os hóspedes, eles terminavam de fazer as suas refeições e eles fumavam e apagavam a bituca do cigarro no resto de comida. A minha mãe, ela embrulhava aquilo em um plástico, guardava dentro do sutiã, para o gerente não ver, e trazia à noite para que eu e minhas irmãs pudéssemos nos alimentar. Então, o que minha mãe fazia? Ela lavava, separava ali, limpava aquela comida. Cansei de ver ela tirando resto de cigarro, bituca, cinza. E no dia que a minha mãe não conseguia trazer aquilo, nós comíamos mingau de fubá e café com farinha.
E aí, aos 8 anos de idade, tinha um ferro velho na minha rua, e o dono do ferro velho chamou a minha mãe. Olha, você quer que eu te ajude? Coloca esse garoto para trabalhar comigo. Naquela época também não tinha o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente. Exatamente. Então, criança trabalhava, e aí a minha mãe falou, pô, mas o meu filho com 8 anos vai fazer o que aí? Ele falou, ele pode separar papelão para mim, que é uma coisa leve. Hoje eu entendo que é reciclagem, né? E chegava aqueles carrinhos de lixo, e eu ficava ali separando papelão. Então, me cortei muito, tenho marcas nos braços, cicatrizes que nunca mais saíram. Mas certo é que eu comecei a trabalhar aos 8 e não tive infância, não tive juventude, mas com a faculdade que a vida me deu e com as bênçãos de Deus, aos 21 anos de idade eu já ganhava 40 salários mínimos por mês. E como que isso foi acontecendo? Eu fui trabalhando, eu saí daquele ferro velho, né, daquele depósito de lixo, eu fui panfletar em semáforo, depois eu fui office boy da Golden Cross, que era uma assistência médica que estava no auge. Na Golden Cross eu fui arquivista, auxiliar de escritório, vendedor. De lá eu saí e fui trabalhar como ajudante em uma transportadora. Só que eu já tinha noção de volante de caminhão, que o meu pai ele tinha um caminhão, que roubaram. Eu reencontrei meu pai anos depois. E aí eu fui trabalhar numa transportadora de água como motorista, e lá eu já tinha experiência em escritório, fui para dentro do escritório, para a administração, me tornei um vendedor e consegui muito sucesso aí com o ramo da água, comecei a ter participação meio que indireta numa empresa e comecei a financeiramente me dar muito bem. E eu fiz duas coisas quando eu comecei a conhecer o dinheiro. Eu dei uma vida de rainha para minha mãe, que já mora no céu hoje, e eu comecei a levar cestas básicas lá para o Nordeste, em um projeto social. Porque eu acredito que tudo que você lança para o universo, ele devolve para você. E como que funciona essa questão de empresário a fazer trabalho social? E por que você não se envolveu na política nesse momento, então, lá no Nordeste? Como que foi isso? Eu comecei a viajar para o Nordeste, eu morei um tempo lá no sertão, então eu sabia da dificuldade e eu tinha vivido a fome de perto. Então eu falei, meu Deus, eu vou repartir um pouco do que eu tenho com o próximo. E como eu disse para você, né, o que a gente lança para o universo, ele devolve para a gente. Na medida que eu ia fazendo essas viagens, quando eu voltava para cá, os meus negócios prosperavam, tudo caminhava melhor, o universo conspira ao seu favor. E eu nunca me imaginei em política, porque não era uma coisa que me chamava atenção. Se me chamasse atenção, eu tinha entrado há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, né? O que não foi. A política aconteceu consequentemente, assim, o projeto social que sempre foi feito no Nordeste, em outros lugares fora de São Paulo, era bem aquela coisa, o que a tua mão direita fizer, a esquerda não vai saber, né? Sim. E aqui em Barueri, algumas pessoas ficaram sabendo, e eu comecei a fazer um projeto social aqui nas periferias da cidade, e aí coloquei meu nome à disposição, e as pessoas confiaram os votos nas urnas, e Deus me fez aí vereador. Então eu estou vereador aí por esses próximos 3 anos e meio aí, com a graça de Deus. Porque empreender e estar como vereador também é servir. Também é servir. Não é servir? Porque o lado bom da política, Vanessa, é esse lado de você poder ajudar pessoas, sabe? É muito gratificante, porque quando você escuta de alguém, poxa, Deus te abençoe, obrigado, você me ajudou, você fez isso por mim, quando você consegue pensar e ter acesso em criar projetos, em elaborar indicações para que o munícipe tenha uma vida melhor, é muito gratificante mesmo. Você acha que está faltando, Jimmy, a mentalidade do brasileiro, em termos de população mesmo, mudar a mente, essa visão visionária que é tão visceral em você? Olha, a caridade ela seria perfeita se não massageasse o ego de quem a pratica, né? E eu costumo dizer que a caridade ela é um dom assim que ela é muito abençoada por Deus.
E a maioria dos seres humanos não percebem isso, né? As pessoas hoje estão preocupadas com o eu vou, eu faço, eu aconteço. Por muitas das vezes, ela, nesse capitalismo, nessa disputa doida que nós vivemos aí no dia a dia, por muitas das vezes a pessoa na correria, ela não vê ali uma pessoa pedindo um prato de comida, ela não vê uma pessoa num semáforo, ela não olha para o mais necessitado. E eu, assim, eu fico muito triste de ver o ser humano quando ele age com esse egoísmo, porque nós estamos lutando por coisas, Vanessa, que nós vamos partir e vai ficar aqui. Quando nós viemos ao mundo, você nasce nu, então a enfermeira te dá o banho e te coloca a primeira roupinha. E quando você parte, você é da área da segurança pública, você sabe muito bem disso, lá no IML, quando termina de examinar o corpo, o que o médico diz? Olha, vê uma muda de roupa, porque senão você vai nu. Exatamente. Então isso é exatamente para Deus te mostrar. Você veio sem nada, você vai partir sem nada. Mas, infelizmente, as pessoas, a maioria não pensam assim. Tem alguma lembrança marcante na sua adolescência ou infância que fez você ter essa visão e também uma mente tão visionária? Porque você está me falando de um lugar que você veio, que você esteve e fala com propriedade, de uma pessoa muito simples. E toda pessoa muito simples gostaria de se tornar um empreendedor, um empresário, um político, mas não é possível muitas vezes, apesar de pessoas trabalharem muito para isso. Então, teve algo na sua infância que você tem esse insight, que você fala, nossa, isso foi um ponto que nunca me saiu da cabeça? São várias cenas de que, às vezes, até hoje, aos 56 anos de idade, eu me pego, às vezes, durante o dia. Sempre que acontece algum lance, vem um déjà vu. Né? A gente retorna àquele momento, porque nós, independente da posição que você estiver, aonde você estiver, você nunca pode esquecer das suas origens. Nunca. E mesmo que essa origem tenha te causado feridas, mas tudo superado. Eu não guardo mágoa, eu não guardo rancor, mas eu tenho muitas passagens que marcaram demais na minha vida. Eu me lembro que aos 9 anos, 10 anos de idade, a minha mãe ela conheceu uma pessoa e essa pessoa veio morar com a minha mãe em casa. E um dia, eu criança, eu queria carne, eu queria comer carne. Né? E aí eu falei assim, poxa, não tem carne? A criança não entende. Minha mãe falou assim, não tem carne. E o meu padrasto estava assim, assistindo televisão, era uma casa de 2 cômodos, e eu insisti, poxa, mãe, não tem carne. E o que eu entendi naquele momento? Se a senhora está casada, vai voltar a ter carne. Aí eu falei, quando a senhora estava com o pai, tinha carne. E ele saiu e ele me deu um tapa no rosto, mas aquilo queimou. Ninguém quer apanhar na face, né? Um tapa na face é até um crime contra a honra. Sim. E ele falou assim, tá aqui sua carne. E aquilo me marcou muito, né? E foi uma cena que eu nunca esqueci. Então, graças a Deus, hoje tem muita carne e a gente tem carne até para repartir com o próximo. Mas foi uma cena marcante. Uma outra cena marcante também, minha mãe, meu tio chegou em casa para nos visitar, irmão da minha mãe, e eu estava chorando. E a minha mãe falou, o meu tio falou, o que ele tem que está chorando? Ele não quer ir para a escola porque ele não tem um tênis. Então eu ia de chinelo. Sim. E os colegas, aquele bullying louco que era antigamente, né? Sei. Hoje o pessoal chama de bullying, mas antes nós enfrentava, era na tora, né? Não tinha nem nome. Não tinha nem nome. E eu estava chorando, porque eu não queria mais ir para a escola porque eu não tinha um tênis. E aí o meu tio me levou na loja e me deu 2 pares de tênis. E são coisas assim que eu não esqueço, né? Dentre muitas outras, a gente vai crescendo e cada época é uma fase, sim, mas eu não me imaginava em tornar empresário, não me imaginava em estar político. Tudo foi assim, a permissão de Deus, consequência do trabalho, de toda a luta, mas se tiver que fazer tudo de novo, eu faço com muito orgulho e com muita felicidade e muita fé em Deus. Que bate-papo gostoso que a gente está tendo aqui com o Jimmy. E continua com a gente que já já a gente volta.
voltando com essa história fantástica, que não é diferente da maioria dos brasileiros. Eu estou aqui com o Jimmy e ele está me explicando tudo, de onde começou sua trajetória como ser humano, como empresário e agora como vereador. Né, Jimmy? Assim, É uma história que muitos de nós vivemos muito parecido. muito legal. E se você pudesse hoje dar uma dica para um jovem, estou começando agora, estou na adolescência, que agora pode trabalhar depois de tal idade, como não é como na nossa época. Verdade. Qual é a dica que você daria para um jovem que gostaria de ter sucesso e sair de onde, eu falo nós, porque nós saímos desse mesmo lugar? Bom, o primordial é assim, honra teu pai e tua mãe, né? As pessoas, elas têm, a geração de hoje, né, eles acham que o pai é antiquado, que a mãe é antiquada, mas honra teu pai e tua mãe, porque esse é o princípio de tudo, né? É bíblico. Se você prestar atenção na história da Bíblia, vamos pegar 2 exemplos, né? Adão, ele não honrou o pai. Ele foi expulso do paraíso e padeceu. Jesus, ele honrou o pai até o final. Sim. Morreu, ressuscitou e reina até hoje, né? A gente, fazendo uma analogia, Claro. é sucesso puro. Então, honrar o pai e a mãe, trabalhar muito, ser honesto, não se envolver com drogas, não se envolver com coisa errada, porque o arrependimento, pessoal, é um sentimento, é um paraquedas que, na hora que você pula do avião, ele está com defeito, porque ele só chega depois. Então, o arrependimento é um sentimento posterior. E não critica teu pai e tua mãe. Não tira sarro da mãe porque ela pede para você ensinar ela a mexer no celular. Um dia ela ensinou você a pegar uma colher e um garfo. É bem por aí. É muito por aí, né? Que nós estamos precisando de jovens mais antenados com a realidade, porque a gente está vivendo um mundo que é muito o ego, tudo isso que a gente estava falando anteriormente, mas exposição nas redes sociais. Então, a verdade, a realidade, às vezes fica distante do jovem, não é, Jimmy? É verdade. Você não sente isso, que o jovem tem uma utopia muito distante da realidade? Você sabe, Vanessa, que hoje a questão do acesso aos eletrônicos muito cedo, né, celular, rede social, ela está meio que retardando o nosso progresso. Nós estamos avançados em questão de informática, o mundo está se tornando digitalizado, né? Mas algumas profissões elas estão se extinguindo por falta de mão de obra, justamente por isso. O jovem ele quer ficar ali no celular. Hoje, lá na minha transportadora, eu, como vários transportadores, nós temos dificuldade em ter mão de obra, que é o motorista de caminhão. Uau. Então, eu estou pegando a pessoa, treinando, já pagando salário, e aí a gente muda a letra da CNH, ela faz um curso novamente, e aí ela é inserida ao mercado de trabalho. Porque a maioria do pessoal hoje, eles acham que postar algumas coisas faz sucesso, porque eles veem alguns jovens fazendo sucesso, e aí eles se imaginam no lugar daqueles jovens, daqueles influencers, né? E os influencers falam muito mal da CLT e chega a tirar sarro. Eu fui CLT por muito tempo, né, Jimmy? Você que ainda trabalha com isso, tem funcionários nas suas empresas, como que você está sentindo dificuldade de arrumar funcionários que se disponham a viver como um trabalhador, que era como a nossa época? Está muito difícil. Hoje, você lidar com o ser humano em geral é muito difícil, porque eu não admito. Quem gosta de fazer o bem, Vanessa, tem que estar preparado para sofrer ingratidão, né? A gratidão, ela faz parte do caráter de um ser humano. Se você me fizer um favor, Vanessa, eu nunca mais vou esquecer. Mas se eu te fizer, eu esqueço, né? Então, hoje o funcionário, ele acha que a empresa subiu porque eu fiz. É sempre o eu, né? É lógico que nós temos colaboradores. No caso da minha empresa, lá é um ambiente, é uma família. Você participou lá de um evento e você pôde ver. Eu sou abençoado por Deus porque eu peço todos os dias, Senhor, coloca pessoas boas no meu caminho, né?
Então, a minha empresa, eu não tenho que me queixar que os meus colaboradores são nota 1000. Mas eu tenho empresas de amigos aí, que eu tenho visto eles só por misericórdia, só por Deus, viu? Dizem muito, falam sobre não existe oração sem caridade. O que dessa premissa para você é verdade? Ela é 100% verdade, né? Eu faço parte de uma igreja e eu vejo, às vezes, aquela pessoa que está ali no banco da igreja, que faz tudo certinho, que ele quer ser o corretinho, mas ele não tem caridade no coração. Aí não vale nada. Então, a tua frase, ela é plausível demais, porque não adianta a oração sem a caridade. Porque quando eu coloco o meu joelho no chão, eu ligo o meu coração e a minha mente no céu. E lá no livro das crônicas está escrito as tuas boas obras, né? Jimmy, muito tem distante o medo de um homem. Houve algum momento que você teve medo? Sim, sempre tive medos e tenho medo até hoje, tenho muito medo. Ainda hoje eu moro aqui, né, em Barueri, e o meu neto estava vindo de Guarulhos para cá para me visitar e eu sempre, toda vez que a gente clama ao Senhor, é porque nós temos medo e nos valemos do ser maior. Senhor, guarda o meu neto nessa viagem, abençoa ele na vinda, na permanência e no retorno, a avó dele que está vindo, minha filha. Todas as noites eu peço pelos meus filhos, pela minha sobrinha, que eu amo demais, que é uma filha para mim, pela minha irmã, que é uma heroína, que a gente, assim, não tem nem palavras para mensurar o amor que eu sinto pela minha irmã. Então, eu tenho muito medo. Tenho medo de um problema de saúde, eu tenho medo de um acidente, eu tenho medo da violência, que você vivencia isso no seu trabalho. Sim. Aliás, parabéns, Barueri hoje é uma das cidades assim, presenteadas, brindada por ter uma funcionária pública como você, que eu sei da sua reputação, eu sei da sua história na polícia e do seu comprometimento e da sua honestidade. Vou me emocionar de falar dessa parte. Você é muito, além de ser muito capacitada, tem honra. E a gente sabe que existem algumas laranjas podres, né, na corporação, nas instituições de segurança, e que não é o seu caso. Então, como você falou, né, sobre caráter, né? Isso a gente faz, que é servir a população. Trabalhar na segurança pública não é algo fácil, sobretudo para as mulheres, que nós enfrentamos um machismo velado avassalador. Então, só nós que estamos dentro sabemos o que vivemos, porque muitas vezes a gente não pode sequer falar. E ainda que a gente fale, muita gente não acredita, porque sempre somos nós as erradas, né? Então, é com muita honra que eu e tantas outras estão como investigadoras de polícia, que é o meu caso, escrivã ou delegadas. Para as delegadas, como são autoridades policiais, chefes de polícia, é mais fácil. Muitas delas nos apoiam em termos de nos acolher. Legal. Porque toda mulher precisa desse acolhimento, ainda que tenha uma postura policial. Né? Então, eu faço com muita honra, faço isso por mim, pelos meus filhos, pela cidade, por tudo isso, e que eu tenho muito orgulho. Então, a Força e Honra, a Polícia Civil do Estado de São Paulo, está no meu coração. Eu sou imensamente grata por todos os policiais, meus colegas, que estão comigo nas trincheiras, a gente fala dessa forma. Né? Boa. E eu tenho muito orgulho disso. Então, obrigado pelo seu reconhecimento, que é muito importante, que tem muitas pessoas que não reconhecem isso em nós. Assim, o trabalho de vocês, assim, não existe diferença nenhuma do homem para a mulher. Não. São todos policiais, todos vão para o enfrentamento. As policiais militares femininas, as guardas municipais femininas, a polícia penal, o pessoal papiloscopista e por aí vai, né? Todo mundo. Então, eu digo das forças de segurança em geral, vocês mulheres só vieram a brilhantar aí e somar, né? Somar, com certeza. Nós temos muito a acrescentar, né? E, claro, eu sempre falo, cada um tem uma função. O homem tem uma função e a mulher também tem a sua função. Claro. Não é sobre ficar um contra o outro. Nunca. O outro, né? Nunca. É sempre somar. Sim. E isso que é importante. Às vezes a gente se depara com algumas vaidades e as pessoas entendem que a gente está indo em caminho oposto.
E não é sobre isso, nós queremos somar. Aí, às vezes, umas pessoas me perguntam, mas as mulheres são tão masculinizadas? Não é sobre isso, é que nós enfrentamos a força contrária, que muitas vezes são masculinas. Então, nós temos que nos adequar à atividade que estamos fazendo naquele momento, né? Para mim, vocês estão, assim, muito à frente, porque se não fosse por uma mulher, nenhum de nós estaríamos aqui hoje, né? Sem dúvida Tudo nenhuma. começa lá, a obra de Deus começa no ventre de uma mulher, né? Tudo que o homem nos traz, Jimmy, no meu ponto de vista, tá? Nós, mulheres, temos o dom de multiplicar. Sim. Não é mesmo? Bom. Então, eu penso que as mulheres somam de diferentes formas e quem sabe usar isso ao seu favor vai ter grandes aliadas, né? Eu me considero privilegiada porque eu escolhi estar na Polícia Civil, estar trabalhando com a maioria dos homens e também é bastante assim na política, que tem mudado, né? É verdade. Mas nós estamos querendo contribuir, né? Em ter postura e posicionamentos na sociedade. E já contribui muito. Olha, existe uma frase que o pessoal fala, por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Eu não concordo. Ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. Ótima correção. Porque quando você tem uma parceira do lado, né? E se você escuta ela quando ela quer o teu bem, né? Você pode ter certeza que você progride junto e vocês crescem juntos, né? Sem dúvida Isso é nenhuma. muito importante. Nós precisamos de mais oportunidades, eu falo por muitas, nós precisamos de apoio, porque tem pessoas que ficam intimidadas com as nossas posturas e, por vezes, até somos mais severas e inquisitivas em várias situações, mas é por conta da falta de acolhimento e apoio que muitas vezes nós temos. Tá né? bom, Vanessa. Então, é muito bacana você estar ilustrando isso, falando sobre nós. O que a gente está precisando é também, não só de um empresário, de um homem que, em primeiro lugar, trata-se de um homem que se tornou empresário e está com a vida pública agora, a vida política. É muito importante que você saiba valorizar isso. Muito obrigado. E é até um pedido meu. Mas a gente já volta. Voltando com esse bate-papo maravilhoso com o Jimmy, leve, gostoso, que acrescenta na sua vida. Agora a gente vai ler o chat para todo mundo que está nos acompanhando. A Soraya está dizendo, bora, Jimmy, esse é meu vereador, e que ela tem orgulho de você. Obrigado, Soraya. A Cida Takenaga, minha amiga, excelente profissional. Parabéns, senhor Jimmy. Obrigado, Cida. Fábio Santos, grande ser humano,
Jimmy, esse é o meu patrão. Gratidão, Jimmy, por fazer parte da minha trajetória, irmão. Gratidão, e você é surreal. Parabéns, chefe. Saiba do carinho e apreço que todos temos por você. Olha que delícia ouvir Muito obrigado, isso. Fábio. Barbado, grande vereador Jimmy. Olha lá que legal, galera. Deus abençoe, Luciano. Vamos, embaixo é Cláudio Soares. Parabéns, vereador Jimmy, pelo trabalho que tem feito pelas pessoas mais carentes da nossa cidade. É bom ver um representante que realmente se importa com a população. Continue firme nessa missão. Olha que gostoso. Obrigado, Cláudio. Obrigadão, viu? E assim a gente segue aqui com várias outras pessoas embaixo que eu não consigo ler, Rafa. Agora vai ter que descer mais. Isso é o Carla. Carla, é isso? Parabéns pelo exemplo de humanidade, empatia e solidariedade. A Célia, boa tarde, Célia. Nego Tom, querido meu amigo e filho do Jimmy. Beijo, beijo, querido, muito meu amigo. Henrique de Paula, parabéns, vereador, linda história de vida e exemplo a ser seguido. De Paula, concordo. Força e honra sempre. Célia Ribeiro, parabéns pelo programa, é bom ver que na política ainda tem pessoas humanas e reais como o senhor. Obrigado, Célia. A Cida, a Natália Cristina, parabéns, vereador Jimmy. Eu tiro o chapéu, é isso? Cadê? Fugiu. Sai daí. Eu tiro o chapéu para você, é isso? Ali, Paula. Grande Jimmy, sempre preocupado com a população de Barueri. Parabéns, Jimmy. Paula Obrigado. Silva, parabéns pela pessoa que você é, por ajudar tantas famílias assim como a minha. Obrigada por todo o apoio e carinho e que a equipe, principalmente a Soraya, tem pelo meu filho, Nicolas. Obrigada, vereador Jimmy. Deus abençoe. Kleber, parabéns, só alegria. E a Roseli, o Jimmy é um exemplo a ser seguido. Deus abençoe, Godinho. Fé, perseverança, assim como a Vanessa. Deus capacita cada um de nós para sermos pessoas de bem, que está falando do mundo, né? É verdade, muito obrigado. Concordo. Aldenor, Jimmy, uma das melhores pessoas que já conheci na vida. Conte comigo sempre, irmão. Obrigado, Aldenor. Dá um abraço no seu Rocha, da dona Lourdes. Obrigado, família. O Márcio Santana, parabéns, Jimmy, você é um guerreiro. Obrigado, Márcio. Olha lá, Jimmy, você é um vereador da minha família, temos orgulho de você. Santana, brigadão. Santana, que legal. E a Roseli Lombardi, Jimmy, os políticos pensam que o senhor, no nosso país, estaria desse jeito. Se os políticos pensassem como o senhor, o nosso país não estaria desse jeito. Obrigado pela confiança. O Vander Ramalho. Jimmy, parabéns pelo trabalho que você e sua equipe vem realizando na nossa cidade de Barueri. Ô, Dungá, brigadão. André, parabéns, irmão. Grande homem, amigo, parceiro e cliente. Ô, Andrezão, Jancap, hein? Ribeiro, tá dando uma palminha para você. Obrigado. A Roseli, estou amando esse programa de hoje. Eu também estou amando, Roseli. É muito bom estar com pessoas que acrescentam, que acreditam no ser humano, que têm fé em Deus. E até vou perguntar agora, Jimmy, quem é Deus para você? Deus é tudo, né? Deus, sem mim, ele continua sendo Deus. Eu sem Deus não sou nada. Olha, que bela reflexão de humildade, né? Muito obrigado. Isso é muito bom, a gente ter esse ensinamento de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que eu também tenho muita fé nele, e só por isso estou aqui, e é muito gostoso e gratificante. Parabéns por tantas pessoas estarem te aplaudindo. Obrigado. Né? E reconhecendo e valorizando, que é muito importante isso no ser humano. A ingratidão é um dos piores defeitos que tem em qualquer um de nós, né, Jimmy? Verdade. E sobre essa mudança, esse novo recomeço em outra área, que você continua empreendedor e agora está como vereador. Como foi feito isso, já que você está no seu primeiro mandato? Como tem sido isso para você? Vanessa, é uma experiência assim muito nova. Eu estou assim fazendo uma analogia ao teu mundo policial. Eu estou recruta de tudo, né? E o que aconteceu é que eu estou me desdobrando mais. Então hoje, para você ter ideia, eu acordo às 4 da manhã.
e vou dormir às 11 horas da noite. Estou dormindo muito pouco, mas Deus tem me dado forças porque eu acredito que enquanto eu estou ajudando pessoas, Deus está cuidando da minha família, dos meus negócios, da minha vida. Então, esse tipo de... esses elogios que colocaram aí no chat, né, são o combustível que me dá força, me dá energia. Existe um povo que está acreditando, que depositou a sua confiança em mim. Então eu costumo dizer que durante a eleição o povo é o teu patrão. Mas quando você passa a eleição, que você ganha a eleição, o povo passa a ser o teu cliente. E para o teu cliente você tem que prestar o melhor serviço. Se você for na padaria lá do teu bairro comprar pão e o rapaz do balcão te atender mal, você não vai trocar de padaria? Sem né? dúvida nenhuma. Então eu tenho que devolver para esse povo aí, é uma forma de eu estar assim, sendo grato, agradecendo, devolvendo para eles aí com um serviço, com maestria, com responsabilidade e com muita simpatia e honestidade. Falando em responsabilidade, Dini, quando a gente fala de política e ser o CEO de uma empresa, né? A gente está falando aí de servir, mas também o que quem está do outro lado fala sobre poder e dinheiro. Na sua opinião, o que é dinheiro? Dinheiro é um mal necessário. Quando eu digo Bem mal, necessário. o dinheiro ele se faz necessário na vida da gente, mas a gente tem que saber como dosar. Porque, pensa comigo, tudo que o dinheiro não compra, ele destrói. Dinheiro não compra saúde, mas destrói. O dinheiro não compra o amor, mas destrói. O dinheiro não compra confiança, mas destrói. O dinheiro não compra amizade, mas ele destrói. Então, dinheiro, para mim, ele é assim, é um instrumento para que eu possa viver com tranquilidade, não precisa ter muito. Você tem que ter ambição, ganância é pecado, para que eu possa viver com tranquilidade e ajudar o próximo. E tudo poder, que eu reparto, Deus me dá em dobro. E poder? Que poder tem um lado fascinante. O que é poder para você? Olha, o poder, para mim, ele não tem lado fascinante nenhum. E vou te falar, Não Vanessa, eu vi muita essa questão do poder, da vaidade, da arrogância, da prepotência, mas de 10 em 10 anos, nós, seres humanos, passamos por uma reciclagem e a gente não percebe. Se você prestar atenção, quem era a Vanessa dos 20 anos de idade, a Vanessa dos 30, não é a mesma. E assim foi com o Jimmy. Quem era o Jimmy dos 20 anos de idade, o Jimmy dos 30? Então, como eu vim lá de baixo e eu peço para Deus todo dia, me dá sabedoria e humildade. Então, eu vi muitas pessoas de poder, sabe? A vida é uma gangorra. Quem está em cima está embaixo. E quem então tá embaixo, tem a ver tá com ego? Tem também a ver com ego. E quando você deixa a vaidade, o poder e o ego entrar lá em cima, aí Deus sai. Ele fecha os olhos para você. E quando Deus fecha os olhos para você, tudo de ruim acontece. Olha, é muito engraçado que eu tenho aprendido muito com o nosso atual prefeito, Roberto Pitelli. Que lição de humildade que esse homem nos dá. Ele é humilde, ele não persegue ninguém. Eu nunca vi esse homem levantar a voz para ninguém. E quando eu falo dele, eu falo da sua esposa, primeira-dama também, Dona Damares. Sabe aquele casal que assim se encaixam perfeitamente? São humildes, aconselhadores, né? Eles têm o espírito do anjo soldador, que une o que está desunido. Às vezes alguém quer discutir, quer brigar, e eles estão sempre ali naquela missão de paz. E eu vejo esse jeito do prefeito. Esses dias eu estive num hospital fazendo uma bateria de exames, um hospital particular, e aí a moça me disse, nossa, hoje eu passei a manhã com o prefeito aqui, ele estava fazendo exames, e eu só descobri que ele era o prefeito depois que ele foi embora, que uma amiga minha falou, é o prefeito de Barueri. Esse é o Beto Pitelli. E assim, para tudo que ele faz, sabe? Então, o poder, ele não é nada. Nós, seres humanos, temos sempre que pensar o seguinte, quando a gente partir daqui, vai todo mundo para o mesmo lugar. Isso no é final, muito importante, ter em mente. Todo mundo é igual. Se cortar o meu braço, vai sangrar. E se cortar o braço de qualquer outra pessoa, vai sangrar. Então,
vamos praticar um dos 10 mandamentos, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Isso é muito difícil, não é, Difícil Jimmy? demais. Não é o que a gente vê no dia a dia. Não. Porque o poder traz esse fascínio para muitas pessoas que têm um ego muito elevado. E eu vejo. E é destruidor. É destruidor. Olha, eu vejo isso até no meio que eu tô lá, né? Às vezes você pega vereadores que... eu tenho aqueles humildes, simples, mas tem aqueles que... O cara, às vezes, ele tem que te entregar um documento, ele nem entrega na tua mão. Ele fala, entrega lá para ele, tipo assim, você é novo aqui, eu sou, eu posso. E aí, sinceramente, eu faço questão, quando eu pego essas pessoas poderosas, estejam eles nos cargos que estiverem, eu vou e olho no olho, cumprimento. Você tá bom? Eu sempre brinco, eu conto uma piada, eu saio dando risada. Eu quero, sabe, a maior virtude de um ser humano inteligente é se fazer de trouxa na frente de um trouxa que pensa que é mais inteligente que ele. Ele está dando uma aula aqui Obrigado. de sabedoria. Muito obrigado. E a gente volta já já. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. A gente está voltando aqui porque estamos encerrando, temos um pouquinho de tempo, né, Jimmy? Verdade. Ainda tem o pessoal da ambulância, fica à vontade. Os condutores de ambulância, queria mandar um beijo, um abraço enorme para vocês, a todo o funcionalismo público da cidade de Barueri. Sem vocês, nossa cidade não caminharia do jeito que caminha, não ofereceria os serviços que oferece. Um abraço ao nosso prefeito Beto Pitéria, à nossa primeira-dama Damares, aos secretários e a toda a população de modo geral. As nossas forças de segurança, um abraço enorme, especial para minha família, meus 4 filhos, meu netinho, minha irmã, Carlito, Celso, Luciano, beijo enorme. Pessoal do BAEP, força e honra sempre. E obrigado, viu, Vanessa? Obrigado Ainda mesmo. tem ali o Gilmar mandando um beijo para mim e para você. Gilmar, querido, nosso Gilmar, Deus amigo. abençoe. E muitas outras pessoas. O José, parabéns ao vereador Jimmy. Que gostoso essa participação de todos, né? Fico muito honrada. E vocês que estiveram com a gente aqui participando, que abrilhantou ainda mais o nosso programa, a sua versão. Agora eu vou dar aqui meu presentinho, né, Jimmy? Pode continuar falando. Eu queria também desejar um feliz Dia dos Professores para todos os professores, né? Que eu Hoje também é dia sou uma. 15 de outubro. Parabéns, então, para você, Sou viu? formada em Educação Física e bem lembrado isso. Agradecer a minha equipe do Gabinete 14. Obrigado por tudo. A equipe Água Barueri. Obrigado, família. Dionei e Silvia. Só gratidão e só agradecimento para Deus, viu? Esse daqui é um presentinho nosso do programa Sua Obrigado, Versão. querida. Obrigado mesmo. E foi muito bem você ter lembrado. Um beijo para todos os meus amigos professores. Não há nenhuma profissão sem que haja um ótimo professor, não é verdade? Verdade. Então, hoje é um dia merecido e justo. Muito. Eles só precisariam ser mais reconhecidos em matéria de salários. Sim. Tem muita coisa para conquistar. Tem. Aqui em Barueri nós estamos querendo mudar essa realidade, né? Tô na Barueri já torcida. reconhece bem o profissional, mas tem muito a fazer ainda. E vai fazer, não tenho dúvida disso, Jimmy. Obrigada, foi uma honra estar aqui com você. A honra foi minha. Mês que vem tem a confraternização da minha empresa. Estarei presente. Quero você lá, tá bom? Eu já estou me convidando, muito obrigada. Foi uma honra tê-lo aqui. E vocês continuem nos acompanhando. Toda quarta-feira, às 14 horas, Sua Versão. Aqui pela Elo TV. Então você curta, compartilha, ativa o sininho da Elo TV, a TV mais próxima de você.